Shalom, irmãos. Pode, assim, por favor, pode se assentar. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto a gente vai ler agora Mateus 6. A partir do... Obrigada. A partir do versículo 25. Ele diz assim: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem o quanto o vosso corpo, com o que vestireis. Não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, e eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Amém? Aqui nesse texto, Jesus está falando sobre nossas inquietações como ser humano. Então, as nossas inquietações não é de hoje. Apesar de estarmos numa era bem digital e cheia de informações, o ser humano é inquieto desde sempre. Sempre tem alguma preocupação. A gente acha que não, mas tem um negocinho ali para incomodar nosso coração. Porque a gente se acumula de coisas que o Senhor não pediu para a gente se acumular. E quando ele fala que os gentios se preocupavam com isso, porque era uma coisa normal, até mesmo era idólatra isso. Muitas pessoas idolatravam outros deuses para ter riquezas, para ter muitos bens, para ter posições, né? E hoje não é diferente. A gente se preocupa em ter muitas coisas, mas esquece daquilo que é principal. Que no versículo 33, ele diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor Jesus nos convida para buscar a Ele, não é porque a gente vai ter essa justiça, ou só porque a gente vai ter essa justiça e vamos participar desse reino. É porque vamos experimentar disso. E vamos experimentar também daquilo que Ele já sabe que temos. Mas como que a gente vai experimentar aquilo que Ele já sabe que temos, se a gente não confia que Ele sabe? Ou que Ele entende que sabe? Porque Ele fala aqui que é o Pai Celestial. Mas quando olhamos para Deus, será que a gente vê Ele como o nosso Pai? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito não familiar, né? Muitas famílias não foram construídas de uma maneira muito sólida. Muitos pais abandonam suas famílias. Isso traz uma sensação de orfandade, de que está faltando alguma coisa. E a gente, como ser humano, já tem essa essência dentro da gente porque a gente já está afastado do Senhor, por conta do nosso pecado. Isso deturpa a nossa visão de Deus. Assim como o filho que sente falta do seu pai quando ele abandona sua casa. Será que é essa a visão que também temos diante das dificuldades? Estou com uma conta gigantesca para pagar. Será que o Senhor vai me ajudar a pagar, mesmo quando eu me arrepender? Estou com problemas no trabalho. Será que o Senhor me ajuda? Estou com muitas dores. Será que o Senhor vai me curar? São essas preocupações que vêm na nossa cabeça que a nossa resposta deve ser ao contrário. Deve ser conforme a gente conhece ao Senhor. E se a nossa resposta como
e referente às nossas preocupações, como dando muito foco nessas preocupações, será que está faltando o conhecimento do Senhor? E essa é a preocupação de Jesus. Ele veio, morreu numa cruz e nos salvou para que nós tivéssemos de volta o relacionamento pessoal com Ele, com o próprio Deus. Né? Fomos resgatados, remidos pelo seu sangue. E a gente pode ver essa preocupação em João 17. Se eu estiver indo muito rápido, irmãos, ou não estiver entendendo, pode falar, vai devagar, não estou entendendo. Em João 17. A gente vai ler do 1 até o 19. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conheça a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra na qual me encarregastes. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, como a glória que eu tinha antes do que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me destes, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviastes. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas me pertencem e são tuas, e as que te pertencem são minhas, e nelas sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas eu vou para ti, e digo isso, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Por eles me santifico, para que também sejam santificados na verdade. Aqui a gente vê como Jesus estava preocupado em que nós conheçamos a Deus, o verdadeiro Deus. Porque naquela época já existia muita idolatria, né? Muitas coisas para se preocupar, muitas coisas para competir a nossa atenção. Hoje existe ainda muito mais. A gente tem muito mais acesso à informação. Né? 5 minutinhos que você fica distraído, ali no seu celular já aparece 5.000 anúncios. Né? E tanta informação acumula espaço no nosso coração. Será que esse espaço no nosso coração a gente tem deixado ser consumido por tantas coisas que enchem nosso coração de preocupação e não levamos isso para Deus? Ou esvaziamos cada vez mais o nosso coração para encher do conhecimento de Deus? Para ter, de fato, a vida eterna. Porque às vezes a gente acha que conhecer a Jesus é aceitá-lo e pronto. Mas a gente vive num processo de santificação. Assim como conhecer uma pessoa. Eu não vou conhecer a Esté só de, oi, Esté, tudo bom? Nosso relacionamento não acaba aí. A gente tem que sair juntas, tem que conversar, às vezes mandar o WhatsApp, que eu esqueço várias vezes. Mas existe um trabalhar, uma disposição. Que Jesus já estava preocupado com isso. E a gente tem ainda à nossa disposição o próprio Espírito Santo,
que ele veio para falar da verdade, não falar dele mesmo. Então, quando Jesus estava orando aqui, ele já tinha falado que ele iria morrer para os seus discípulos. Ele estava falando tudo o que ia acontecer, toda a sua obra de redenção, e estava preparando os discípulos para isso, para tudo que ia acontecer depois. Porque eles iam estar, depois de 3 anos, sem o próprio Salvador. Sem aquelas pessoas que eles andaram todos os dias. Sem ali físico. Mas é para eles lembrarem que o Deus vivo continua vivo. Que o Deus verdadeiro continua sendo real. Vai ter dificuldades, eles vão ser perseguidos, como o próprio Jesus disse em Mateus 24, e também disse no Sermão do Monte, mas eles ainda têm que lembrar que é o Deus verdadeiro que é a rocha deles, que é a confiança deles. Vão ter muitas coisas que vão ter para competir a nossa atenção e a nossa devoção a Deus. E não podemos permitir que isso preencha o nosso coração. Deus ainda tem que preencher nosso coração. Porque quando viermos para juntos adorar, não vai ser um peso. Uma dor não vai ser um peso ou um impedimento para adorar o Senhor. Uma falta de algo não vai ser um impedimento de eu vir ofertar. Uma falta de carinho não vai me impedir de amar o meu próximo. Porque eu ainda tenho Cristo. Eu ainda vou ter Cristo. A minha única fonte de amor. A minha única fonte de vida, na qual eu posso transmitir vida. Amém? Todo mundo está entendendo? Estou falando muito rápido, né? E quando ele fala de sermos santificados pela verdade, é porque somos separados para isso. E para propósitos santos. O que são os propósitos santos? Tudo aquilo para glorificar o Senhor. Para glorificar o nome do Senhor. Aí fica uma reflexão. Quantas vezes estamos glorificando a Deus em nosso dia a dia? Não glorificamos porque não conhecemos ou porque conhecemos e rebelamos contra Ele? Diariamente temos que lutar contra isso. Somos rebeldes desde nascença. Podemos ver em qualquer idade, desde criança até adultos, a gente vai sempre ver uma birra por aí. Seja para pagar conta, seja porque não tem um brinquedo, ou porque Deus não respondeu a nossa oração. Não podemos responder às circunstâncias. Devemos responder a Deus e glorificá-lo conforme nós o conhecemos. E o nosso conhecimento tem que crescer cada vez mais. É assim que a palavra diz, que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. É de quem Ele é, não daquilo que fazemos. Não fomos salvos para falar das nossas obras. Fomos salvos para glorificar e exaltar o nome dEle, mas para mostrar que Ele é verdadeiro. Calma aí, deixa eu respirar mais um pouquinho. Então, mesmo que a gente sofra por um pouquinho, não podemos esquecer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Jesus está aí às portas, bem pertinho para chegar. E eu gostaria de encorajar os irmãos, assim como fui encorajada, a buscar mais ao Senhor. Mesmo com ansiedade e tremendo as pernas para ficar aqui, quase querendo chorar. Nós ainda devemos buscar o Senhor. Porque Ele não vai tirar a gente desse mundo. Ele vai vir ao nosso encontro e restaurar todas as coisas. E nós fazemos parte desse plano. Mas precisamos entender que Ele que restaura. E somos capacitados por causa do Seu Espírito. E como vamos trabalhar se não ouvimos? Então, se eu posso dar alguma dica, fique um pouquinho em silêncio nesse momento de oração. Pratique ouvir a voz do Senhor. A gente já tem muita coisa acontecendo no nosso coração, muita gente falando muita coisa. O Senhor nos chama para estar no secreto, mas em silêncio.
para ouvir a sua voz. Não dá para ouvir outra pessoa falando, todo mundo ao mesmo tempo. Fiz essa dinâmica com as crianças na salinha uma vez. Ficou todo mundo falando, gritando. Foi uma bagunça. Aí eu perguntei, o que vocês entenderam? Não deu para ouvir nada, estava tudo muito alto. Pois é. Quando a gente fala muito, tudo ao mesmo tempo, vai falando tudo, a gente perde as diretrizes do Senhor. Porque a gente simplesmente não quer ouvir, porque a gente quer falar. Falar e falar, falar, falar. Isso não é construir um relacionamento, é um monólogo. E o Senhor nos chama para um relacionamento íntimo, onde um fala e o outro ouve. Ele ama nos ouvir, não quer dizer que a gente não pode falar com Ele. Amém? Mas precisamos mais ouvir do que falar. Porque às vezes a gente fala muita besteira e que nem precisava. Amém? E por isso não desanimem. Não desanimem. Nosso primeiro passo, quando a gente vê tudo isso, é se arrepender. Senhor, eu me deixei levar pelas preocupações. Me deixei levar por tanta coisa e não quis ouvir a sua voz. Vou ficar aqui para te ouvir. Essa deve ser a nossa posição. Amém? Então, busque ao Senhor. Você que ainda não conhece, aí, o convite ainda está aberto. O Evangelho não é apenas para aqueles que estão de fora, mas também que estão de dentro. Porque o Evangelho é a base da nossa fé. Se não entendemos o que é o Evangelho, não podemos falar de quem é Deus. Então, relembre, qual é a mensagem do Senhor? Jesus veio para restaurar todas as coisas, para redimir e nos salvar do pecado, para termos um relacionamento pessoal com o Senhor. E nos deu o direito de sermos filhos, sacerdotes e reino do Senhor, como responsabilidade, nos capacitando todos os dias, para que a sua obra seja cumprida aqui, até a sua vinda, que está muito breve. Então, sei que foi rapidinho, mas não deixem de buscar ao Senhor. Não deixem de ouvir a sua voz, porque é disso que depende a nossa vida. É dele que vem a nossa paz e o amor. Amém?